Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Carreira Substantivo Feminino, que é uma produção da Pronto Comunicação e da Mega Brasil. Eu sou a Priscila Santana, eu sou jornalista, sou fundadora da Pronto Comunicação e esse espaço é para a gente conversar sobre diversidade no mercado de trabalho e você pode acompanhar essa conversa por áudio, por vídeo, como você quiser. Bom, antes de começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, pretos, ficando um pouco grisalhos. Eu tô com uma blusa preta com umas estampas de folhagens coloridas, um brinco com 3 bolinhas, 2 verdes e uma roxa, e atrás de mim tem um fundo azul, uma parede azul. Hoje eu estou muito feliz porque esse espaço aqui quer dar voz para todas as mulheres, né? A gente já conversou com bastante gente muito interessante e hoje não é diferente. Então, hoje a minha convidada, a gente vai falar sobre comunicação, sobre diversidade, sobre carreira, também sobre etarismo, sobre treinamento, sobre um montão de coisa. A minha convidada é a Sônia Azevedo, que é jornalista, já foi repórter, pauteira, editora de jornal, de TV. Ela vai contar um pouco dessa carreira aí bastante extensa. É filha, é mãe, é uma avó orgulhosa e uma amiga querida e cheia de energia. Ela se especializou em treinamentos, focados em comunicação, e de lá para cá ela já treinou mais de 20 mil porta-vozes, gente. Ela adora viajar e ama trabalhar com comunicação. Bem-vinda, Soninha. Queria que você, antes de você começar a falar, que você fizesse a sua audiodescrição, por favor. Tá ótimo, gente. Olha só, eu sou uma jovem senhora, vamos dizer assim. Eu sou branca, meio parda, eu uso óculos, eu tenho cabelo mais ou menos na altura do ombro, eu estou vestindo um vestidinho meio estampado, tenho um brinquinho marronzinho por aqui, é mais ou menos isso. Botei um batonzinho para a Priscila. Olha, que honra. Toninha, muito obrigada por você estar aqui hoje. Acho que a gente tem um papo muito interessante aqui para a gente, né? Para a gente bater papo, mas também para todo mundo que está, né, vendo e ouvindo a gente. Bom, eu quero começar falando sobre esses seus anos todos de trabalho, né? Você tem uma carreira bem extensa e nessa carreira, né, como jornalista, né, todas essas coisas que eu falei, que eu quero que você conte um pouquinho também. Eu imagino que você tenha tido que se reinventar muitas vezes durante essa caminhada. Conta um pouco pra gente essa trajetória e em que momento que você percebeu a primeira vez que você percebeu que você precisava se reinventar e como que isso aconteceu? Então, vamos lá. Bom, é como você disse, né? Eu trabalho com comunicação desde 1975. É muito tempo, né? Vai fazer agora 50 anos. Né? E eu comecei como repórter, e é interessante porque você está falando de reinvenção. Eu acho que eu tenho uma falha, que eu chamo uma falha de caráter no meu currículo. Nunca trabalhei em rádio. Isso é uma falha de caráter. Jornalista que nunca trabalhou em rádio tem um problema sério, é sério mesmo. E por que que eu digo isso, né? Porque o rádio é o veículo que melhor e mais rápido se reinventa, né? Eu, quando tinha mais ou menos aí os meus 8 anos, a TV chegou ao Brasil. E eu me lembro que só na casa da minha madrinha tinha televisão. E aí todos nós, eu morava num conjunto habitacional aqui no subúrbio do Rio, onde eu nasci, inclusive, e todos nós íamos para a casa da Dindinha, da minha madrinha, para assistir TV. Aquilo era um espanto, né? Era uma TV preta e branca, mais tarde botava-se uma tela colorida, quem é do meu tempo lembra disso, mas enfim. E aí, o que é interessante? Naquela época dizia-se, o rádio vai morrer, porque a Uhum. TV é o rádio com imagem.
então o rádio vai morrer. O rádio nunca morreu, pelo contrário, né? Se reinventa. Você é uma prova disso. Esse programa é uma prova da reinvenção do rádio, como o rádio vai se reinventando. E assim como o rádio, eu também fui me reinventando, evidente, né? Eu comecei no Diário de Notícias, que é um jornal que não existe mais, mas eu me lembro muito bem da redação do Diário de Notícias aqui no centro do Rio, na Praça Tiradentes. E interessante, porque o que eu me lembro mais, eu tinha 20 anos na época, era da fumaça, do chumbo que subia e ficava no teto da redação, porque embaixo era a gráfica. E, é claro, eu, como todo repórter, eu tive aquela velha, vai buscar a calandra, desce e traz a calandra para a gente aqui, mas é urgente, que a gente está fechando. Eu saí correndo, que nem uma louca, cheguei na gráfica, estão pedindo a calandra, para eu levar a calandra. O povo, kkkk. A calandra era uma máquina que pesava toneladas. Enfim, todo jornalista daquela época passou por isso. E aí, pensa, eu fui indo, tive em TV, como você falou, tive no Globo, e no Globo começou a... Foi o primeiro jornal, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu não me lembro dos outros, de São Paulo, mas a implantar a digitalização. Então, você imagina você trabalhar numa redação que está se preparando para a digitalização. Então, teve um treinamento, enfim. E aí a gente vai vendo também que a imprensa vai perdendo muito, né? Eu costumo dizer que a partir de 2010, isso tem 15 anos, a imprensa foi realmente perdendo a sua relevância. De novo, relevância e não confiança. Eu acho que confiança ainda mantém, reputação mantida, mas a relevância por conta das redes sociais, né? Então, tive que me reinventar de novo. Eu já tinha estado em assessoria de imprensa, mas aí foi um pouco antes, eu já tinha ido para uma agência de comunicação. E fiquei 23 anos nessa agência de comunicação. E aí, sim, aí é que eu consegui entender que a comunicação é muito mais do que uma redação. Uhum. Né? A comunicação, ela tem a ver com algo que é totalmente subjetivo. Não tem objetividade nenhuma, é subjetivo. Tem técnicas? Claro que tem técnicas, mas é preciso escutar. Se tivesse que dar um conselho, eu diria: escute. Escute. Quem se comunica bem é porque escuta bem. Quem não escuta bem, não se comunica bem. Desculpa, me estendi muito, né, Priscila? Você disse para Não, eu ser breve. não, tá tudo certo. E aí, nesses 20 anos aí, né, de agência e tal, e hoje trabalhando com treinamento também, né? Como que você teve mais de uma reinvenção aí nesse caminho, não? Muitas, muitas, né? Bom, primeiro porque você começa a ter... Eu tive filho com 24 para 25 anos e me separei do pai dele, ele tinha 8 meses apenas, então eu precisava fazer dinheiro, né? Ele era da redação do Estado de São Paulo, aqui da sucursal do Estadão, o pai dele, mas eu precisava a minha independência. Aí é uma questão muito pessoal. Eu nunca quis depender de ninguém, então eu tive realmente que me reinventar, aprender a fazer várias coisas dentro da comunicação, sempre dentro da comunicação, tá? Ao mesmo tempo. Então, trabalhar eventualmente para um freela aqui, outro freela colar, e assim fui indo, né? Então, mas eu acho que a principal adaptação foi essa primeira que aconteceu no Globo. Eu estou tentando me lembrar. Isso foi no início da década de 90, com a digitalização, porque era algo, imagina, eu brincava com as pretinhas, como a gente falava antigamente, né? Era velho Olivetti fazendo tec, 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 tec. De repente você vai para uma redação silenciosa, muito silenciosa, totalmente diferente daquela redação, né? Então, isso é algo que a gente não esquece jamais, né? É uma transformação muito grande, Uhum. profissional e pessoalmente falando. E nesses anos você viveu muitas transformações, né? O que é
Incrível muitas. poder atravessar aí, né? Todos esses anos aí Exato, exato. de Eu costumo evolução. dizer, Priscila, que na verdade, assim, na minha opinião, claro, os fundamentos da comunicação permanecem exatamente os mesmos. O que muda são as ferramentas. Você se adapta às ferramentas. As ferramentas mudaram. Eu acho que, inclusive, a mídia tradicional, ela perdeu um pouco porque ela não se deu conta dessa transformação. Ela não é que não se deu conta, ela demorou demais a perceber que alguma coisa muito diferente estava acontecendo. E aí acabou perdendo um pouco, tem um gap, né? Agora está correndo atrás, eu acho até que com algum sucesso. A gente vê esse sucesso principalmente nos Estados Unidos, o New York Times é um fenômeno, né? O New York Uhum. Times é um fenômeno em termos de assinatura digital. Aqui a gente ainda não tem nenhum grande fenômeno, não. Mas é isso, o pessoal está finalmente se deu conta, entendeu? De que era preciso transformar, né? Uhum. Assumir, assemelhar essa, assimilar, desculpa, essa transformação da comunicação. Legal. A gente vai para o intervalinho e volta já já. Estamos de volta com o Carreira, hoje com a Soninha, essa mulher que já passou por muita coisa aqui na comunicação e vai ajudar a gente a entender essa evolução aí na carreira e nesse espaço da mulher. Soninha, ser mulher é se provar o tempo todo, né? É muitas vezes ser descredibilizada, ter que lidar com mansplaining, interrupting, todos esses men, alguma coisa que interferem na nossa jornada. E ser mulher e envelhecer Oh. é quase uma condenação aí, né? Usando um termo pesado, mas é quase isso, é quase uma combinação, uma condenação. Como que você tem percebido as empresas nesses últimos anos ou na sua carreira, porque, obviamente, você começando em 1975, né? Você tem Uhum. muitos anos de estrada, né? E muitos, né? E a idade veio junto com esses anos de estrada. Como que você percebe a sua jornada quando você foi ficando mais velha? É interessante, você vai falando e parece que vai passando um filmezinho aqui na cabeça, né? Eu me lembro do meu primeiro assédio dentro de redação, porque antes já tinha passado por assédio, né? Então era muito comum. Imagina, eu me lembro de uma vez um coronel na Companhia Telefônica Brasileira me assediando, um homem de quase 2 metros de altura, você sabe que eu tenho 1,5 m, e eu tinha 20 anos, 19, nem 20 anos eu tinha. Foi quando eu decidi realmente sair e fui para a redação. Mas, em redação, eu me lembro de um cara, eu não vou dizer o nome, mas ele também já partiu dessa para melhor, será? Não sei. Mas, enfim. Pode E ser de ele, uma dessa para pior. eu acho que ele partiu dessa para pior. Ele me prendeu dentro da sala dele. Ele era o diretor de redação, era na última hora, né, o jornal do Samuel Weiner, com aquela faixinha azul, foi o primeiro jornal a usar cor, né? E ele me prendeu e começou a querer me agarrar, e eu saí da sala gritando: socorro, socorro, fulano está querendo me agarrar. E aí saí. Aquilo foi uma loucura, né? A redação inteira parou, mas eu fui demitida no dia seguinte. Ponto. Né? Então, isso era extremamente comum. Eu não tenho nada, absolutamente nada, contra flertar,
Paquerar é bom, né? É bom ser paquerada, né? Mas não assim, não isso. Isso Tá. não. E isso era muito comum, sabe? Principalmente nas redações. E aí você vai falando, né? Você vai me perguntando, e eu vou me lembrando de uma série de situações que eu já vivi ao longo dessa jornada longa, como diz você, né? Mas é, a grande vantagem, e aí você, perdão, de agência, é que na agência tem muita mulher. Uhum. Nas agências, em geral, tem muita mulher. Então, eu, como diretora executiva, eu cuidei de uma equipe de 240 pessoas em São Paulo. Foi quando a gente se conheceu, inclusive, né, Uhum. Priscila? Então, assim, isso é uma vantagem competitiva. Hoje em dia ainda tem mais homem, mas antigamente não tinha homem, praticamente. Onde eu trabalhava, praticamente não tinha homem. Mas eu tinha um cliente, que eu não vou dizer o nome, claro, que é uma instituição patronal, em que cada vez que eu ia ter uma reunião com o diretor executivo dessa instituição patronal, eu tinha que levar um homem. Para ser Porque era ouvida? impressionante. Era assim, era uma reunião, uma sala uma mesa de reunião enorme, ele na cabeceira, eu ao lado dele, e aí as pessoas que atendiam a conta, e no final tinha um homem, eu botava o homem do outro lado dele. E aí eu dizia, olha, na minha opinião, o que se deve fazer é isso, 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 isso. Ele fazia assim. Ó. Aí passava para outra, a outra também repetia, a outra. Quando chegava nele, ele dizia, olha, eu acho que deve fazer isso, isso, isso. O fulano tem razão. Era a mesma coisa que eu tinha dito. Exatamente a mesma coisa que eu tinha dito, que os atendimentos tinham dito, a gerente da conta tinha dito. Então, mesmo num ambiente majoritariamente feminino, e eu já estou dizendo, estou falando, quer dizer, eu dei um salto, né? Eu Uhum. dei um salto de 78, que foi quando eu estava na última hora, dei um salto, sei lá, para 2010. Uhum. Mesmo assim, eu estou falando de 32 anos depois, você ainda tem um problema como esse. É impressionante, né, Priscila, como ainda existe. E aí você fala do etarismo. O etarismo é interessante. Hoje eu estava ouvindo alguém na TV falando que etarismo, as pessoas têm que parar, porque senão tudo vai virar mimimi, vai virar luta. Olha só, na boa. Complicado. O que a gente está vendo, inclusive nas agências, é um movimento de demissão de pessoas que têm mais de 50 anos. Eu tenho 70, acabei de fazer 70. 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Então, assim, o que resta, né, essas pessoas, e o conhecimento que essas pessoas têm, né, que adquirem? É, eu como você disse, né, eu me especializei em transformar pessoas em melhores comunicadores, eu gosto de dizer isso, porque é isso que eu faço, não apenas executivos, mas eu faço isso em trabalhos voluntários, com a Gastromotiva, com a Gerando Falcões, então eu quero é que as pessoas sejam melhores comunicadoras, porque eu acho que comunicação é um problema se ela não for eficiente, né? Então, como é que eu faço? Eu fico com esse meu conhecimento armazenado dentro de mim? Não. Né? E, claro, eu continuo trabalhando, eu tenho a minha empresa, é uma empresa focada em comunicação, você conhece, e trabalho, e trabalho. Se você me disser, mas você tem um volume de trabalho muito grande, claro que não. Muita gente não quer uma Uhum. pessoa com a minha idade. Esse é o fato. Esse é o fato. É, recentemente eu tive uma experiência em que a gente fez uma reunião prévia de um treinamento e eu que ia dar o treinamento. A pessoa não sabia que seria eu, achava que seria a minha parceira aí de São Paulo, que você também conhece, a Mônica Andes. E aí, quando ela era uma jovem de uma empresa do setor de bebidas, e quando eu acho que ela não gostou do que viu. E aí começou a questionar, mas tem que entender que o meu pessoal é muito exigente, o meu pessoal é muito moderno, entendeu? E assim, porque você sabe que essas pessoas que são, principalmente, né, o pessoal mais jovem, eles falam assim, que eu acho que, sei lá, na cabeça deles, falar arrastado é legal, entendeu? Significa que são muito inteligentes. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, eu não vou falar nada. Eu não falei nada. Bom,
Não preciso te dizer, você me conhece trabalhando, quantos treinamentos eu fiz para você, né? Na época em que você era totalmente corporativona. Bom, arrasei, foi um sucesso. A nova chefe dela veio me abraçar, me agradecer e tal, já tinha ouvido falar de mim, enfim. É isso, né, Priscila? Por que isso, Priscila? Uhum. Por que julgar? E aí vira mimimi, cara. Não é, não. E não é. A gente está falando de julgamento. Você julga a pessoa porque ela é velha, ou porque ela é preta, ou porque ela é gay, ou porque ela é alta, ou porque ela é baixa, ou porque ela é magra, ou porque ela é gorda. Oi, Exatamente. não é? É. Então, o profissionalismo serve para quê, né? Toda a bagagem que você acumulou ao longo dos anos é riquíssimo, é riquíssimo. Sim. E não estou fazendo aqui nenhum mimimi, não, porque vivo super bem, graças a Deus. Não preciso mesmo. Mas, Mas é mas uma assim, situação, né? É o que está é, acontecendo nas agências, acontece. no mundo Acontece. No corporativo. mundo corporativo, Todo. juniorizando. Sim, Há um processo de juniorização da comunicação. E isso é preocupante. sim. É preocupante, inclusive, para a reputação, né, dessas empresas, dessas agências. Eu acho extremamente preocupante. Outro dia eu fui dar um treinamento em Vitória, e aí a diretora da conta, ela fez uma foto dela mesma, uma selfie dela assim, ó. Aí ela mandou para mim dizendo: namore uma pessoa que faça essa cara, que faça para você a cara que eu faço vendo a Soninha treinar. Um negócio assim muito lindo da treinamento. Foi muito legal, eu achei muito engraçado, ri pra caramba. Falei, porque a energia, eu costumo dizer que para treinar, dar treinamento em comunicação, você precisa ter energia antes, durante e depois. Isso é uma coisa, inclusive, que eu quero falar com você, tanto da energia quanto dessa questão do planejamento dos treinamentos, inclusive. Mas só pegando um gancho nisso que você falou, e assim, para você continuar sendo relevante, porque você ainda é muito relevante no setor da comunicação e treinamento, isso significa que você se atualiza o tempo inteiro. Né? Exato. Eu não entendo o que que o mundo corporativo, ou, enfim, as empresas e instituições, acham que a gente envelhece e não lê mais, e não sabe mais o que está acontecendo. Isso é muito louco, não é? É muito louco, é muito louco, é exatamente isso. A impressão que eu tenho é assim: ah, coitada, ela envelheceu, ela não sabe mais de nada. Oi, a gente está ligado, a gente está conectado o tempo inteiro, Priscila. Eu estou conectada o tempo inteiro. Eu acabei de treinar um presidente de uma instituição aqui do Rio, também uma instituição patronal. O novo presidente foi um espetáculo. E ele também é um homem da minha idade. Um Uhum. homem da minha idade consegue valorizar. É interessante isso, né? Porque ele percebe que a relevância do conhecimento, né? O que isso traz de enriquecedor para ele, do ponto de vista de comunicação, Uhum. claro. E a gente, assim, né? Quando a gente pensa nessa jornada da carreira, né? Eu falo sempre, eu tenho 46 anos, então eu tenho 24 anos de experiência. Hoje, eu sinto que eu tô no auge. Assim como Com outras certeza. mulheres de 40, 50, ou você com 60, 70. A gente Uhum, não é porque a gente envelhece que vai caindo. Eu acho que é pelo contrário, a gente vai melhorando com o tempo, né? Tenho certeza uhum. que hoje você é uma treinadora muito melhor do que, sei lá, 10 anos atrás. Eu não tenho a menor dúvida de que eu sou melhor do que há 10 anos atrás e que eu melhoro a cada dia. E interessante, hoje eu tive uma sessão de mentoria com uma jovem falcão do interior do Pará. Olha, a menina, coitada, o problema, inclusive, é esse, porque cai lá, a internet cai toda hora, a cidade é desse tamanho, é minúscula, já é quase chegando ao Mato Grosso. E assim, o que eu aprendo com essa garotada, a menina tem 17 anos. Eu aprendo demais, Uhum. demais, demais. Eu me vejo nela, eu me identifico com ela, sabe, com as histórias que ela conta, e vou ajudando ela a transformar a história dela, né, em algo que seja muito engajador, porque ela quer ser professora.
de inglês. Então, assim, a gente vai. E é interessante isso que você falou, porque o aprendizado é permanente. É. Eu acho que eu só vou deixar de aprender a hora que eu não estiver mais aqui, né, cara? Nem É. sei, talvez eu continue. E ser inspiração, né? Eu acho que isso também alimenta a gente, né? Ser Ah, inspiração. muito, E você é, muito. viu, Soninha? Ai, que bom. A gente vai para o intervalinho rápido e volta já já. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Estamos de volta para o último bloco desse programa que está super gostoso de conversar com a Soninha sobre comunicação e sobre tantas coisas aí que a gente está discutindo, né, Soninha? A gente falou no bloco passado, você falou da questão da energia, dessa questão do planejamento, né, para o treinamento. E eu queria falar especificamente sobre isso. Hoje você trabalha focada, né, em treinamentos para executivos, para porta-vozes, e você destaca aqui três fases, né, desse treinamento: preparação, aplicação e avaliação de resultados. E eu incluo aqui a energia para conseguir lidar com tudo isso, né? Para planejar, para aplicar, para entender como que você ajuda no feedback. Conta um pouco a importância dessas fases, né, para se fazer um treinamento, e fala um pouco também dos tipos de treinamento que você ministra e uma curiosidade se são mais homens ou mulheres. Ah, isso é ótimo, depende do setor. A curiosidade se são mais homens e mulheres depende do setor. Setor, por exemplo, de siderurgia, que eu faço muito, de óleo e gás, que eu faço muito, é muito homem, pouca mulher. Pouquíssima. E o mais interessante é que essas empresas têm um discurso, uma narrativa de inclusão Uhum. de gênero. E eu desconstruo na hora. Eu digo, vocês estão me falando em inclusão de gênero, mas eu estou aqui diante de uma turma de 12 diretores e só tem uma mulher de recursos humanos. Isso para vocês é inclusão? Desconstruo, porque não adianta, não adianta. De, né, de boas narrativas, o inferno está cheinho. O fato, o fato é que precisa de, né, provar. Então, nesses casos, são mais homens do que mulheres. Mas o que a gente percebe é uma mudança, por exemplo, em áreas como marketing, e principalmente, eu dou, na verdade, todo tipo de treinamento. Você sabe disso, acho que você conhece um pouco meu portfólio. Mas, quando, por exemplo, eu dou aulas para o pessoal da cozinha social da gastromotiva, são mulheres, em sua grande maioria, grande maioria. Uhum. Esse ano é um programa específico para mulheres, é um programa de empoderamento das mulheres, para que elas se empoderem na cozinha. E aí eu acabo trabalhando bastante com mulheres. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa, não tem, porque eu sempre digo assim, cara, fulano é tão disciplinado, o presidente dessa instituição que eu treinei agora, recém-empossado, tão disciplinado, era homem. Não, não necessariamente homens ou mulheres são mais disciplinados, né? Mas quanto à energia, Priscila, e aí eu volto para o tema da energia, tudo começa com um briefing bem feito. E você sabe disso, você era a rainha do briefing bem feito. Sem puxação de saco nenhum, porque era mesmo, né? A gente, quando recebia o teu briefing para os treinamentos, era um briefing muito completo. Mas, muitas das vezes, por conta dessa juniorização das equipes de comunicação, as pessoas não sabem briefar. E aí dá ruim. E aí dá ruim. Sabe por quê?
porque não fica bom para ninguém. Não fica bom para quem é da comunicação, não fica bom para o cara que está sendo treinado e não fica bom para quem está dando o treinamento. Não fica bom para ninguém. É um jogo de perde-perde danado, né? Porque a expectativa do cara era uma. O que você foi brifado foi outra coisa. Então, né, cada treinamento é um treinamento diferente, não existe na prateleira. A verdade é essa, né? Por quê? Porque depende da característica da turma. Se é uma turma que já passou por vários treinamentos, não faz muito sentido você ficar com aquele rame-rame do básico, do básico, do básico. Bobagem, não pode, né? Um cara como esse que eu estou falando, que eu acabei de contar, com ele tem que ser num outro nível. E aí não é só porque ele é presidente, não, é porque ele já passou por muitos treinamentos. Então, você vai chover no molhado se você fizer isso, né? Então, você precisa estar bem brifado. Estando bem brifado, você prepara. E é interessante porque eu acabo falando de media training, mas, na verdade, cada vez eu faço menos media training e mais treinamentos para lidar com os públicos em geral, com comunidades, sabe? Com vários públicos. Olha, eu fiz, de uma empresa que fez acordo de leniência, eu fiz uma caravana Holiday Brasil afora para fazer relacionamento com agente público. E por conta da lei, da legislação anticorrupção brasileira, que é alinhada à lei anticorrupção americana. Então, essa empresa, esse acordo de leniência foi feito com o sócio americano. Então, precisava treinar todo mundo em todas as plantas aqui no Brasil. E lá fomos nós, lá fui eu e minha equipe para a gente treinar. E era relacionamento, eram desafios de interlocução. Sabe? E aí você fica sabendo de umas histórias muito doidas, assim, sabe? Aquela coisa da viúva do Antônio Carlos Magalhães morre, e aí o cara morreu num fim de semana, ninguém não tinha o cara de relacionamentos institucionais, não tinha ninguém para ele reportar, ele resolveu mandar uma coroa de flores em nome da empresa. Oi? É agente público, né? Então, a lei estabelece que quem tem relação direta é agente público, ela era mãe do governador, né? Naquela época, do neto, desculpa, ela era avó do então governador. Enfim, então são detalhes que fazem com que a gente esteja sempre inovando em termos de treinamentos. Eu faço treinamento, por exemplo, para o pessoal de supermercado, uma grande rede de supermercados aqui no Rio de Janeiro. E aí você treina o caixa, você treina dos caixas aos supervisores, ao pessoal da segurança, aos gerentes e aos gerentes gerais, que são aqueles gerentes dos grandes supermercados, né? E é bem interessante porque você tem que fazer o tempo todo isso de uma maneira muito lúdica. Claro. Olha, turma de 60 pessoas faz fila para me cumprimentar na saída. Eu acho isso super gostoso, porque, para mim, o que importa é esse reconhecimento, né? Porque é isso, cara. Basicamente é isso. Você conseguiu transformar pessoas em melhores comunicadoras. Elas conseguiram entender através... E aí a gente faz esquetes de teatro, com todo mundo envolvido. É uma maneira diferente de ensinar a comunicação eficiente, a comunicação respeitosa com o outro, a capacidade de escutar. Eu não digo ouvir, eu digo escutar, porque ouvir é fácil, escutar é difícil, escutar é prestar atenção, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, a gente eu já falei da energia de preparar, da energia de ministrar, porque você tem que estar o tempo inteiro atento a possíveis gestos, né? Se o cara faz assim, não entendeu. Peraí, deixa eu refrasear isso, porque o cara não entendeu direito. Vou dar um exemplo aqui que eu já vivenciei. E aí vem o que você falou, que é a experiência. Eu já vivenciei tanta coisa que eu vou me lembrar de um caso que aconteceu comigo lá atrás e vou trazer para cá para o cara entender melhor aquele conceito que eu estou trazendo, né? E, claro, quando você faz esse treinamento e você dá recomendações sobre como aquela pessoa pode desenvolver ainda mais as suas habilidades de comunicação, isso é fundamental, também acho, porque
O cara não entra no treinamento, Priscila, e em 4 horas de treinamento, 6 horas de treinamento, 8 horas de treinamento, vai sair um comunicador Uhum. maravilhoso. Não vai, claro que não vai, né? Então, precisa ter, sim, essa preocupação com o pós-treinamento também. Falei muito. Não, tá ótimo. E é interessante, Soninha, que assim, os treinamentos, eles são. A gente fala que é um treinamento de comunicação, mas ele, na verdade, é um treinamento para a vida, para relacionamentos, né? Como que a gente. Porque se a gente escuta melhor, se a gente aprende técnicas ou aprende, né, a como se comunicar melhor, como escutar melhor, a gente vai ser um ser humano melhor, né? Não é só um Uhum. treinamento de comunicação. Por isso que é até interessante a gente trazer isso aqui, porque não sei, eu já nem falo também, na Pronto, eu já nem falo de media training, é um treinamento de comunicação É, que a gente está o tempo inteiro se comunicando, seja numa reunião de trabalho, seja na sua família, seja com seus amigos, tudo é uma grande, né? Se a gente se comunicar bem, né? acho que Metade do caminho já tá bom, né? é isso aí. Metade dos problemas não existem, na verdade, né? É interessante isso. Uma vez eu fui dar um treinamento para o presidente de uma grande empresa do agronegócio. E ele, um argentino, mas no Brasil, então falava, arranhava o português, mas falava bem, casado com brasileira, filhos brasileiros, há 30 e poucos anos. E aí ele tinha pouquíssimo tempo. E ele queria se preparar para uma palestra em formato TED, que ele ia dar para uma dessas ONGs, dessas instituições bacanas aí. Acho que era o Instituto ED, se eu não me engano. Bom, e aí eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos para o auditório, 1 hora que eu ia ter com ele, não podia ter mais, a palestra era de 12 minutos, aquela palestra que vai contando 12, 12, Uhum. né, até chegar a zero, até zerar o reloginho na frente, sem apoio nenhum, não podia, era um TED clássico. Bom, e aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai falar, era sobre os programas de sustentabilidade da empresa. Você vai falar da maneira como você gostaria de falar, e depois a gente conversa. Ele fez, Priscila. No final, e o pessoal da comunicação ali comigo, só nós. Eu, as duas meninas da comunicação e o nosso cinegrafista filmando. Ele fez da maneira que ele queria. Quando terminou, ele falou: e aí, o que você achou? Eu falei: horrível, horrível, horrível. Você me perdeu nos 10 primeiros segundos. O pessoal da comunicação, caramba, eu estou sendo paga para falar a verdade. Eu não estou sendo paga para. Não, foi Que ótimo! ótimo. Ai, foi Uhum. uma gracinha. Não, foi horrível. Aí sentei com ele num cantinho da sala, contei história minha, contei como é que eu cantava histórias para as minhas netas. Naquela época elas eram menores. Como é que eu cantava? Eu não contava. E eu cantava, eram duas caveiras que se amavam. Eu ia cantando, inventando uma história cantando. Bom, ele falou, engraçado, porque você está me dizendo isso, eu estou me lembrando que quando eu era criança, no subúrbio de Buenos Aires, a minha mãe e meu pai viviam dizendo: menino, não fica muito tempo no banho, menino, apaga essa luz, menino, cuidado com isso, menino, não desperdiça água, menino, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, eu acho que eu já nasci sustentável. Falei, rapaz, tu tem que começar contando isso, essa história, foi esse DNA que você trouxe para dentro da empresa. Ele começou assim. Eu tenho esse vídeo porque ele me mandou. Ele falou: Ele tinha um concorrente muito forte que ele tinha pavor porque o concorrente era muito bom e muito reconhecido por todo mundo como sendo um ótimo comunicador e ele arrasou com o cara. Aí ele falou: eu arrasei com ele, eu fui muito melhor do que ele. Mandou para mim um e-mail, que bonitinho, com a gravação. E aí eu fiz um recorte, inclusive eu apresento esse vídeo com autorização dele, é claro, em alguns treinamentos. Porque é isso, né? A comunicação é aquilo que você falou, ela precisa engajar. E nesses tempos modernos, Priscila, é fundamental o engajamento. Ou então a comunicação não acontece. Você acha que está se comunicando, mas não está. Ninguém está te escutando. É. Então, não há comunicação, né? E passar uma informação não significa que a gente está se comunicando. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É. Eu acho que é isso. A grande lição, acho que hoje a gente está chegando no fim desse episódio e grandes lições aqui hoje, né? Da importância da gente saber se comunicar,
Acho que é importante as pessoas buscarem treinamentos, até autodesenvolvimento mesmo, porque a comunicação ela atua na nossa vida e, obviamente, vai atuar para a nossa carreira. Eu quis muito trazer você aqui porque eu te admiro, eu já passei por treinamento com você, já fomos parceiras ali de treinamento, e eu vejo que a cada ano você realmente se reinventa e está sempre antenada, e eu tenho certeza que em todos os treinamentos as pessoas vão parar mesmo para te cumprimentar, porque é isso, você transforma a vida das pessoas. Então eu queria, assim, agradecer muito por você ter topado esse convite, mostrado, para a gente poder mostrar que o etarismo é uma grande bobagem, porque a gente tem pessoas, profissionais maravilhosos de todas as idades, jovens também, mas que a gente tente, né, fazer a nossa parte para valorizar quem tem experiência, porque a experiência é um legado que é valiosíssimo. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um grande prazer para a gente. Eu queria dar só um último recado, que é uma dica que eu considero uma dica de ouro. Se eu tivesse que dar uma dica para quem quer se comunicar bem, troque a vírgula por um ponto. A sua audiência agradece. Excelente, gente. Então, com essa dica, a gente finaliza o episódio de hoje, agradecendo demais a Soninha e agradecendo demais você que acompanhou mais um episódio do Carreira Substantivo Feminino, que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Vitor Rocha, a apresentação foi minha. E continuem aí, seguindo a Mega Brasil nas redes e acompanhando a programação e seguindo a Pronto Comunicação. Segue a Soninha também. Qual que é o arroba, Soninha? @Azevedo Santos, Sônia. Azevedo Santos, Sônia. @Azevedo Santos, Sônia. No LinkedIn, Instagram? No LinkedIn e no Instagram. LinkedIn e Instagram. Sigam para ter várias dicas de comunicação, tá bom? E eu te agradeço também, viu, Pri, pelo convite. Agradeço a você e a Ju, tá bom? A gente que agradece. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.